Vamos imaginar a seguinte situação. Você está numa cidade que você não conhece e precisa ir até o mercado. Como você faria isso? Bom, a resposta é muito simples. Você pega o seu celular, você abre o aplicativo do GPS e procura qual o melhor caminho para se seguir até o seu destino. Mas nem sempre foi assim. Anos atrás, digamos 500 anos atrás, nossos antepassados não tinham tais ferramentas que poderiam ser utilizadas para sua localização. Eles contavam apenas com a única ferramenta e a mais antiga delas, o céu. Os nossos marinheiros, no contexto das grandes navegações, se lançavam ao mar e desbravavam o mar usando apenas e unicamente as estrelas como seu guia. E nesse vídeo, vamos falar sobre a astronomia nas grandes navegações. Então se prepare, pegue seu sextante, pegue a sua bússola e vamos olhar para o céu. Olá, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao grupo de astronomia da UFSCar. Antes de darmos sequência ao nosso tema, gostaria de introduzir para vocês o conceito de coordenadas celestes, especificamente esse eixo horizontal aqui, que será o estudado no momento. Essa parte de cima do nosso sistema é chamado de abóboda celeste, ou firmamento. Dentro das coordenadas celestes, nós temos duas em questão que vamos estudar, a altitude e o azimuth. E por limitações da nossa visão, trataremos o nosso céu terrestre como uma casca esférica, onde as nossas estrelas, que por mais que estejam longe da gente, questão de milhões de anos-luz, trataremos que elas estão presas na nossa abóboda, elas estão presas no nosso céu. A primeira delas, a altitude, ela varia de menos 90 graus até 90 graus e ela determina qual que é o ângulo feito entre o corpo em questão, a estrela, e o nosso horizonte, formando um ângulo entre elas. Enquanto o azimuth determina de 0 a 360 o ângulo da projeção da nossa estrela no horizonte com o nosso norte geográfico, formando um ângulo entre eles. Tendo esse sistema de coordenadas definidas, nossos marinheiros, jogados na imensidão dos extensos mares, se dispunham de 3 itens principais para se localizar: o sextante, o astrolábio e a bússola. O astrolábio, do grego pegador de estrelas, era um desses instrumentos utilizados pelos nossos marinheiros, e ele servia para a localização espacial enquanto no mar. Utilizando o ângulo em relação ao nosso corpo e a linha do horizonte, o astrolábio poderia dar a indicação tanto de latitude dos barcos como a direção que os nossos marinheiros deveriam seguir, tal qual a altitude de objetos no nosso céu. Para quem não conhece, esse é o nosso querido astrolábio. No meio dele, temos um ponteiro que vamos dar ao nome de mediclina. Esse ponteiro está ligado a placas circulares e nessas placas circulares possui uma alça na parte superior para segurarmos o nosso astrolábio de forma suspensa. Segurando de forma suspensa, podemos rotacionar o ângulo do nosso astrolábio sem influenciarmos o posicionamento do ponteiro. Para utilizá-lo, a gente alinha o astrolábio com o horizonte, aponta essa régua central para o nosso astro de referência. Vamos tomar, por exemplo, o Sol, que a gente quer saber qual que é a altitude do Sol, e em seguida vamos olhar as graduações do nosso instrumento. Essa graduação indica a altura do astro de referência, então a gente vai saber que a altura do Sol vai ser essa que a gente viu pelo instrumento. Para determinar a latitude dos objetos, os navegadores eles consultavam uma tabela de navegação que eles carregavam consigo, que indicavam qual seria a altura do astro de referência para cada latitude, em cada época do ano. Ora, se eles conseguiam determinar a altura, conseguiam verificar a latitude em que estavam nas tabelas que levavam às suas viagens. Além do astrolábio, outro instrumento utilizado pelos nossos navegantes para poder se localizar através do nosso céu, utilizando astros de referência, como por exemplo o Sol, era o sextante. O nosso sextante possui 2 espelhos, sendo um deles fixo e o outro móvel. O espelho fixo ele possui um orifício pelo qual se observa o horizonte. E na região que não há orifício, a gente observa a imagem do astro de referência, como novamente tomaremos o Sol, que é refletida pelo outro espelho. A ideia, quando se usa o sextante, é observar o horizonte pelo orifício do espelho fixo, ao mesmo tempo em que se altera a inclinação do espelho móvel, até que no espelho fixo também possa ser observado o nosso astro de referência. O nosso espelho móvel é conectado a uma marcação graduada, em ângulos,
que geralmente indica o ângulo entre os dois espelhos. Por uma relação geométrica, sabemos que o ângulo entre dois espelhos sempre corresponde ao dobro do ângulo referente à altura do astro. Bom, e descobrindo a altura do astro de referência, você já sabe, basta consultar as tabelas de navegação e assim conseguiremos nos localizar no mar. E além do astrolábio e do sextante, outro instrumento muito utilizado pelos nossos marinheiros era a bússola. Bússola, conhecida de longa data nossa, era imprescindível no bolso dos nossos navegantes, que precisavam dela para poder se direcionar sabendo onde ficava o norte. Agora vamos imaginar que você está perdido no oceano e, por ironia do destino, você esqueceu o seu astrolábio em cima da mesa, o seu sextante em cima da cabeceira da cama e a sua bússola ficou no bolso da outra camisa. Mas não se preocupe, ainda assim você consegue se localizar, olhando apenas para os astros no céu. Vamos então imaginar duas situações. Na primeira delas, você está no hemisfério norte do planeta Terra, enquanto na segunda, você estará no hemisfério sul. No primeiro caso, precisamos encontrar a constelação de Ursa Menor, e para isso usaremos duas constelações de referência, a Ursa Maior e a Cassiopeia. Olhando para esse céu estrelado, podemos identificar na esquerda da imagem a Ursa Maior, enquanto na direita da imagem encontraremos em formato de W a constelação de Cassiopeia. E se notarmos, entre essas duas constelações, encontraremos em formato de pequena colher a Ursa Menor. Olhando no cabo dessa colher, teremos a estrela polar. Nossa estrela, por ficar muito próxima do eixo rotacional da Terra, fica quase que parada no céu, digamos assim que estagnada. E com isso, todas as outras estrelas meio que rodam, circundam a nossa estrela. Tendo isso, a gente consegue descobrir qual que é o norte geográfico, e assim conseguimos nos localizar no hemisfério norte. Porém, e se estivermos no hemisfério sul? Infelizmente, se torna um pouco mais difícil se localizar do que no hemisfério norte, pois algumas das constelações que são usadas como referência são visíveis apenas em certas épocas do ano. Mas não se desespere, ainda assim podemos nos localizar. E para isso, vamos procurar a constelação Cruzeiro do Sul, que tem um formato muito similar ao de uma cruz, o que inspira o seu nome. Essa constelação, ela gira em torno do Sul, e a parte inferior dela serve como referência para podermos nos localizar. E para se localizar a partir dela é muito simples. Basta contar, a partir da estrela de baixo, um tamanho igual a 4 vezes e meia o tamanho da constelação. No ponto que chegarmos, traçamos uma vertical e o ponto que a linha encontra o horizonte é o nosso sul. Entretanto, dependendo da sua latitude ou da época do ano que você está observando, talvez não seja possível visualizar a Cruzeiro do Sul. Porque, dependendo da região que você está observando, ela fica boa parte do tempo abaixo da linha do horizonte, impedindo a sua visualização. E aqui estou eu para trazer a sua salvação. Como alternativa, usaremos então a constelação de Escorpião para se localizar. Para encontrar o sul, basta olhar para as 3 estrelas próximas à cauda do escorpião, essas aqui. Contando 5 vezes o comprimento desse trecho e traçando a vertical, ao cruzar com o horizonte, teremos o nosso sul geográfico. Mas essas não são as únicas opções para você que está perdido no alto mar. Assim como o Sol, as estrelas se movem do leste até o oeste. E olhando para o cinturão de Órion, a estrela mais à direita do cinto, a estrela Mintaka, se move do leste verdadeiro para o oeste verdadeiro. Mas, como o cinturão de Órion não fica visível durante todo o ano, infelizmente nem sempre podemos usar ele de referência, mas ainda assim, não é uma opção a se descartar. Bom, e se você estiver perdido no meio do oceano, desejo a vocês saudações astronômicas e uma ótima viagem de volta à terra firme. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!